Sejam todos bem-vindos ao canal Biblicamente. O assunto de hoje é o óleo precioso e a unção de Maria. Por que será que o ato de uma das Marias de ungir o Filho de Deus com um unguento causou tanto alvoroço entre alguns discípulos? Judas Iscariotes, mais precisamente. Aliás, qual das Marias se dignificou a tal gesto? Maria, irmã de Lázaro? Maria Madalena ou outra Maria? Primeiramente, é preciso destacar que no tempo em que o Cristo de Deus habitou entre os homens, na região de Betânia, Betfagé, só era permitido o cultivo de roseiras, e isso por si só revela a dedicação de Maria. João 2,3 diz: Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. A respeito desse unguento específico, trago a seguinte informação. Trata-se de uma planta herbácea cultivada em jardins da família das valirenáceas. São fragmentos de raiz, curtos, da espessura do dedo mínimo e de cor cinzenta escura. A erva termina num feixe de fibras avermelhadas, em forma de espiga. Seu aroma é forte e agradável, e de sabor amargo. Hoje também é conhecida como nardo índico, do Ganges e epicanardo. Conforme o tamanho do jarro e, precisamente, o modelo utilizado nos tempos de Maria, custava 300 denários. Agora, ouça isto. Com 200 denários, podia dar-se de comer a 5.000 pessoas. Visto que o fato ocorreu 6 dias antes da Páscoa, eles se achavam num sábado, e Maria mostrou mais um ato de ousadia. Na lei, uma mulher, ao sábado, não podia sair de casa com uma agulha apta para coser, nem com um anel que tivesse selo, nem com um gorro em forma de caracol, tampouco com um frasco de perfume, devendo oferecer sacrifício para pagar tal pecado. Sim, tais práticas feitas num dia de sábado era considerado um pecado. E olhe que essa mulher singular desafiou os costumes e tradições judaicas para ungir o Cristo de Deus em 2 ocasiões: o jantar em Betânia e na casa de Simão, o leproso. Este último é particularmente maravilhoso. Havia um rito de beleza praticado entre os judeus, em que se ungia a cabeça e barba para que ficassem mais assentados, macios e perfumados. Maria, sem o saber, insistia em adornar o Filho de Deus para sua morte vicária. Agora, reparem o quanto esse gesto foi grandioso. Há não muitos dias antes destes fatos, Jesus tinha alimentado graciosamente 5.000 homens, e ninguém se opôs a isso. Maria investe então em perfumaria a quantia que alimentaria 5.000 homens, e todos foram terminantemente contra sua atitude. Seriam os homens de hoje diferentes daqueles dos tempos apostólicos? Veja que, de certo modo, Jesus já tinha pago pelos serviços. Afinal, ele, o Cristo, a expressão e plenitude do Pai, jamais fica em débito
com alguém. Agora, realmente, há um pouco de dificuldade em se entender as Marias que aparecem nos 4 evangelhos. E esta dificuldade nasceu há muito tempo, quando o Papa Gregório o Grande, que viveu há quase 1500 anos, afirmou: a mulher que Lucas chama de a pecadora e João de Maria, cremos que seja aquela de quem Marcos diz que Jesus expulsou 7 demônios, ou a nascida em Magdala, Maria Madalena. Contudo, fazendo uma análise cuidadosa, podemos dizer que a Maria da unção é outra, é a irmã de Lázaro. Vamos aos textos. O episódio, conhecido como a unção em Betânia, é contado por 3 evangelistas: Mateus 26, versos 6, 13, Marcos 14, verso 3 ao 9 e João 12, do 1 ao 8. Lucas também narra o encontro de Jesus com uma mulher na casa de um fariseu que lhe convidara para o jantar, que lava seus pés com lágrimas e os enxuga com os cabelos. Esse episódio, todavia, parece ser diferente daquele contado pelos outros evangelistas. Nesse caso, a protagonista é chamada pecadora. Na narração de Mateus e Marcos, conta-se que Jesus estava em Betânia, na casa do leproso Simão, quando chega uma mulher com um frasco de perfume caro e começa a derramá-lo sobre a cabeça de Jesus. Os discípulos se indignam, pois o perfume era muito caro e o dinheiro podia ser dado aos pobres. Jesus, porém, os reprime, sublinhando que sempre tereis os pobres convosco. E sublinha: aquela mulher realiza um gesto profético que anuncia a eminente sepultura do Cristo. João, no seu evangelho, conta que o fato aconteceu na casa de Lázaro, sempre em Betânia. Ele diz que Maria pega o perfume e unge os pés de Jesus, enxugando-os com seus cabelos. Judas lembra que o dinheiro com o qual foi comprado o perfume poderia ser dado aos pobres. E Jesus, como em Mateus e Marcos, lembra que os pobres sempre existirão. Portanto, segundo as narrações, a personagem que unge Jesus é, para Mateus e Marcos, uma mulher. Lucas, a pecadora. E para João, Maria. Para concluir, podemos fazer algumas considerações. O episódio contado por Lucas provavelmente é diverso daquele acontecido em Betânia, narrado pelos outros 3 evangelistas. De fato, segundo Lucas, o episódio aconteceu na Galiléia e não no período nas vésperas da paixão de Cristo, como é indicado nos outros evangelhos. A pecadora de Lucas, que unge Jesus, não deve ser Maria Madalena. O episódio da unção em Lucas é contado no capítulo 7. Logo em seguida, no capítulo 8, Lucas fala que Maria Madalena fazia parte do grupo que acompanhava Jesus. Se a pecadora que ungiu o Cristo fosse Maria Madalena, por que Lucas não teria dito? Enquanto Mateus e Marcos não ajudam a entender quem era a mulher que ungiu Jesus, em João é muito claro que essa mulher era Maria, irmã de Lázaro. De fato, em João capítulo 11, verso 1 e 2, se diz: havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta.
Maria era aquela que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugara os pés com os cabelos. João conhecia bem Maria Madalena e Maria, irmã de Lázaro. É improvável que ele tenha feito confusão entre as duas Marias. Deixo aqui uma reflexão teológica proferida por Lutero. Está na natureza de Deus criar algo a partir do nada. Esta é a razão por que ele não pode usar alguém que ainda não chegou a ser nada. Meus irmãos, nos é necessário diminuir suficiente e tão eficazmente ao ponto de que tudo o que nos resta seja o nosso todo preenchido e transbordado pela presença do Espírito Santo. Peço então algo que não lhes custará nada. Se inscreva, compartilhe, curta e comente para que outras pessoas sejam santificadas e ungidas com essa graça também.